Para quem está tentando entender o que está acontecendo aqui com esse tanto de gente de laranja, né? Eu acho que tem muita gente se perguntando, gente, será que eu perdi alguma coisa aí? Será que teve um Fashion Week ontem e eu estou por fora das novas tendências de moda? Mas eu quero chamar aqui na frente os meus irmãos legendários, porque a gente está vestido com essa farda aqui para testemunhar para vocês, para nossa congregação, para nossa família, tudo aquilo que Deus tem feito através desse movimento. E essa aqui é a farda dos legendários, então é por isso que está todo mundo fardado aqui nessa manhã. Quem vai ser o primeiro a testemunhar aí? Vai falar? Bom dia, igreja. Bênção ver essa casa repleta de amigos, de pessoas queridas. E para ser bem breve, eu quero dizer que sim, nós somos ridículos com nossas roupas laranjas. Sabe por quê? Porque hoje, tudo que é espiritual, tudo que visa o reino, tudo que visa trabalhar a sustentação de família, de fé, de pai, mãe, filhos bem criados, vai enfrentar um grande confronto do mundo afora. Sempre que a gente erguer a nossa casa, a nossa mão, dizendo somos homens responsáveis, temos mulheres fiéis ao nosso ministério, temos filhos que caminham no caminho do Senhor, o mundo vai se insurgir contra isso. O material vai se insurgir. E a gente está aqui para lutar essa luta. Uma vida espiritual plena, uma família unida, coesa, homens que assumem a sua responsabilidade de pai, de marido, de líder, onde quer que estejam. Então nós somos ridículos porque ao mundo hoje, aos olhos do mundo material, soa como ridículo lutar por tudo isso. E a nossa luta é incansável. E esses homens se dispuseram a subir uma montanha, que para muita gente é algo simbólico, mas para nós foi um encontro com Deus, um reencontro com a intimidade do Pai. Eu e o Paulo Neto tivemos o privilégio, entre outros, de servir já e subir a montanha pela segunda vez, servindo nossos irmãos. A gente subiu a primeira e não foi suficiente. E inclusive estaremos, em nome de Jesus, servindo no Japão, em maio, eu e o Paulo Neto, para abençoar mais vidas, mais irmãos, entendendo que isso é parte do propósito da nossa casa e também da nossa igreja, dessa família que está aqui hoje nos assistindo. Vamos orar uns pelos outros e interceder pela família, porque ela é a base de tudo. Em nome de Jesus. Mais uns 5 pelo menos, né? Jefim. Não, chega aí, ué. Senão é peito no chão, hein? Bom dia. Graça e a paz de Cristo Jesus sobre toda a nossa igreja. Deus transformou a minha casa através da minha vida naquele monte. Eu sou um cara que nasceu na igreja, já fui de diversas igrejas, já fui em tudo quanto é tipo de evento, vocês imaginarem, encontro, todo tipo de movimento para ter uma proximidade com Deus, mas nada foi tão impactante como aquilo que aconteceu lá na montanha. Eu confesso que eu estava assim, criou alguma expectativa, imaginava uma situação diferente, e quando eu cheguei lá, no segundo dia de manhã, eu queria voltar para casa. Deus estava me esfolando no chão e eu estava apanhando demais. E comecei a murmurar e falei assim, isso aqui é do capeta, esse lugar aqui é o Satanás que está governando esse povo aqui, não é possível. E aí um irmão, numa situação muito difícil, com uma paralisia cerebral, que já tinha subido um monte, começou a pregar. E Deus falou tanto comigo, e eu parei de murmurar naquele momento. E eu cheguei em casa, né? Foi muito difícil porque há um desafio espiritual e físico, né? E eu nos dias, chegava no fim do dia, eu estava muito cansado, e eu orava a Deus para Deus restaurar minhas forças. E no outro dia eu acordava renovado, pronto para enfrentar a montanha de novo, continuar seguindo. E aí no domingo, quando eu cheguei, a Maísa me deu umas notícias ruins que tinha acontecido, né? Alguns diagnósticos na nossa casa, nossa família. Minha mãe voltou a ter câncer. E aí
Ela falou para mim, eu assim, estava cansado, mas na hora eu lembrei do monte e eu pedi, Deus, renova as minhas forças. E eu acordei no outro dia prontinho para calçar o meu tênis molhado, pôr minha mochila pesada nas costas e continuar subindo. Então Deus me ensinou que para subir a montanha é um passo de cada vez. Não tem como eu saltar e ir logo para o topo. Então enfrentar os desafios da vida é um passo de cada vez. E o que me dá forças é o Senhor. Porque por mim mesmo eu não conseguia. E Ele foi me revestindo de graça para eu conseguir vencer e enfrentar as montanhas da vida. Quantas vezes eu pensei em desistir, em me anestesiar de alguma forma. E aí agora Deus mudou a minha casa e hoje eu tenho um posicionamento diferente. Hoje a Maísa deu testemunho no primeiro culto. Hoje eu tenho condições, né? Eu tenho força, graças ao Senhor, para ter conversas difíceis com a minha família e enfrentar esses desafios. Eu queria só ler um texto daquilo que Deus falou comigo e eu tenho compartilhado com os meus filhos. E diz assim, lá em 2 Timóteo 3, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam seu poder. Afaste desses também. E sou eu, antes de subir na montanha. Eu era um cara que vivia da aparência da piedade. O irmão encontrou ali no final e falou assim, cara, a hora que eu vi que você ia pro Legendário, eu nem acreditei, você é nosso líder. Como assim? Eu falei, cara, eu sou falho, eu sou pecador. E eu preciso de mudança. Todos os dias eu preciso subir a montanha e enfrentar os desafios da vida e buscar que Deus me faça cada vez melhor para minha família e para meus amigos. Então é isso. Obrigado. Bom dia, igreja. Graça e paz a todos. A gente está no Ministério Hombridade, né, Marcos? Já tem mais de 12 anos sendo um dos coordenadores do projeto Homem ao Máximo. E eu já achei que eu tinha visto tudo de homem, né? Nessas 12 lições do livro, todo semestre repetindo, mais de 1.200 homens já passaram pelas nossas turmas aqui da igreja. Mas eu subi a montanha e eu vi que eu precisava de fazer uma pós-graduação, né? E acho que ainda faltava muito para a gente buscar ser semelhante a Cristo, porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Nós, quando nascemos, a gente não escolhe se nasce do sexo feminino ou do sexo masculino, mas depois que nós temos um caráter formado, nós podemos tomar a decisão de ser homem e largar de ser menino. E graças a Deus que existe esses movimentos como o Homem ao Máximo, como Legendários, para resgatar essa nossa hombridade plena, completa, para que a gente possa ser a coluna, o sacerdote e o líder na nossa casa. Essa função é nossa, nós não temos que transferir ela para ninguém, nem para a esposa, nem para o pastor, nem para o padre, nem para o melhor amigo, nem para o psiquiatra e nem para o psicólogo. Essa missão é nossa de homens. Então nós temos que ser homens fortes, temos que ser estaca, para que a gente possa estruturar, guardar, fortalecer, dirigir e governar a nossa família. Amém. Tudo. Bom dia, igreja. Quando eu ouvi falar do Legendários, faz um ano mais ou menos. E foi meio por acidente. Tanto que as inscrições eram fáceis de fazer. Hoje é 15 segundos. Então, assim, se vocês quiserem, tem uns segredinhos, mas vocês têm que colar nessa turma aqui. E eu falei pra Núbia, eu falei, Núbia, minha esposa, eu falei, Núbia, eu tô velho, né? Tô formatado, o que eu vou aprender lá? E ela falou assim, Júnior, seja humilde. Vai, alguma coisa você vai descer de lá melhor. E assim, a sabedoria que Deus colocou nela, e eu melhorei muita coisa. Entendeu? Eu via coisa que eu achava que estava certo e não estava. E eu tenho um testemunho de um milagre físico. Porque eu lesei os 2 meniscos e há muito tempo eu queria correr, eu corria, já não corria mais, sentia muita dor.
E eu falei, como é que eu vou fazer isso com mochila, né? Mas eu só fui e consegui fazer tudo. Foi tranquilo. Sem remédio, sem nada. E eu voltei e hoje eu corro na esteira, 3, 5 quilômetros, todo dia, 5 vezes, 6 vezes por semana. Então, assim, eu não sei explicar, mas meu joelho ficou bom. Entendeu? Eu fui buscando uma coisa e Deus me presenteou com outras coisas. Então, assim, eu não tem ninguém velho o suficiente, não tem ninguém incapaz para não ir no Legendários. E eu tenho certeza que vocês vão agregar alguma coisa à vida de vocês. Amém? A gente queria conferir do lado de lá do balcão se tudo isso aqui é real mesmo. No primeiro encontro a gente teve testemunho de uma esposa. E depois do meu amigo aqui, Marcos, eu quero que alguma esposa aí que realmente tenha visto uma transformação, vem cá compartilhar com a gente, tá bom? Bom dia, família. Diferentemente de muitos, e no culto anterior, teve a expressão que eu achei muito interessante, eu sou crente velho. Eu não sou. Eu realmente me dispus a abrir o coração, amigos me influenciaram a ir para o Legendários por entenderem o momento que eu estava vivendo da minha vida. Eu cheguei lá e falei, cara, que loucura. O que eu estou fazendo aqui? A primeira manhã, depois de uma noite louca, acho que muita gente compartilhou desse sentimento, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Enquanto você não entende que aquilo ali foi feito para tocar o seu espírito, destruir a sua carne e se despir. O Legendários para mim foi de fato me despir. Eu sempre me achei... Eu hoje reconheço o quanto arrogante eu era em relação a Deus. Sempre tive muita certeza sobre tudo. E na dúvida lá do que eu estava fazendo lá, eu abri o meu coração e deixei o Espírito tocar. Uma noite que teve uma fogueira, muitas orações e preces, eu pedi muito a Deus, Deus me mostre o que eu estou fazendo aqui. Por que eu vim aqui? E o sentimento mais lindo que eu já tive na minha vida foi sentir o Espírito de Deus me tocando, ajoelhado em frente à fogueira, numa madrugada, no frio, chuva e tudo. Um amor que cobriu. Homens, se vocês tiverem a oportunidade de sentir o que eu senti, o que os Legendários sentem nessa montanha, vão, abracem essa oportunidade. Eu destruí a minha família, eu me divorciei, e se eu tivesse conhecido Legendários antes, provavelmente eu não teria feito o que eu fiz. E eu acho que, se Deus quiser, eu ainda vou reconstruir, restaurar. Eu quero dizer para vocês que naquela madrugada, em frente à fogueira, de joelho no chão, descalço, eu aceitei Jesus. Amém. Estou aqui com vocês hoje e conto com essa família para seguir junto e caminhar junto. É uma família, Legendários é uma família, fazer homem de caráter. Sábado que vem é meu aniversário e meus pais, minha irmã, perguntou o que você vai fazer. Eu falei, eu estou de luto, eu não vou fazer nada. Mas luto por quê? Por causa do seu casamento que você desfez? Eu falei, não. Por causa do moleque que eu matei naquela montanha. Amém. É assumir as suas responsabilidades, é assumir o seu papel de homem na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua sociedade. Vamos juntos mudar esse mundo, pessoal? Vamos juntos. Amém. Bom dia, igreja. Meu nome é Tássia, sou esposa do Anselmo. E como acho que um irmão falou, né? Mas eu não preciso ir. E eu achava que o Anselmo também não precisava ir, não. Tá tudo certo. Já tá no Homem ao Máximo, já foi aluno, já tá com o Sérgio aí, já tem tempo. Para que você vai fazer lá? Para com isso. E eu quero dar o testemunho de que quando ele voltou, eu senti uma presença de uma
um espírito de honra. E aquilo me impactou muito. Ele já era o sacerdote da nossa casa, enfim. Mas esse espírito em que ele voltou foi assim algo muito impactante para mim. E é isso que às vezes a gente acha que não precisa, mas ainda há lugares mais profundos que a gente pode ir no Senhor. E é isso que eu queria deixar para vocês. Amém. E, peraí. Eu acho que todo um homem tem uma luta na sua casa de a sua esposa respeitar as suas decisões, respeitar ele como um líder. E lá em casa também não era diferente. Mas depois que eu voltei do Legendários, a gente adquire não só um poder, mas uma autoridade mesmo, de poder falar e ser ouvido, de você dar uma direção e aquilo realmente acontecer. E não é pela força, não é pelos argumentos, não é por palestrar, né? Mas é porque a esposa passa a reconhecer na gente algo a mais de Deus. E quando eu fui para aquela montanha, eu desobedeci ela. Ela falou assim, você não vai. Eu falei, meu bem, eu te compreendo, mas dessa vez eu vou ter que te desobedecer. E eu fui levando meu pai, de 66 anos, um pouco obeso, e eu pensava assim, eu vou para levar o meu pai, porque o meu pai precisa. Minha esposa até falou que eu não preciso tanto disso. Chegando lá, Deus falou tão profundamente no meu coração que ele falava assim, deixa que o seu pai, eu estou trabalhando. E meu pai levou uns trupicões lá, caiu, e eu, nossa, eu preciso segurar meu pai. E no final das contas, o que aconteceu lá foi uma restauração profunda do relacionamento pai e filho. Eu deixei de ser pai do meu pai para voltar a ocupar o meu lugar de filho. Isso foi um grande prêmio para minha eternidade, que eu não tem preço, não tem como agradecer. E de quebra, ainda ganhei uma esposa que me admira ainda mais. O Fernando pediu para falar, e na sequência a gente fecha aqui com o Cauê. O Fernando é meu filho, provavelmente vai falar alguma coisa, não sei se boa ou ruim de mim. Bom dia, igreja, tudo bom? Como meu pai falou, meu nome é Fernando. E a gente viu muito testemunho aqui de gente tipo de legendário mesmo, de gente transformada, de casa transformada, de esposa que viu uma mudança no companheiro, né? Mas eu queria falar como filho mesmo. Mas não como filho que só agora percebeu que é filho, que alguma coisa do tipo. Porque sempre na minha casa meu pai me amou muito, meu pai me educou muito, eu acho que é um termo melhor, né? Eu olhava pra ele e eu vi um homem profundamente ferido, cicatrizado, imóvel, fechado, sabe? Eu sempre pensei, cara, isso é maturidade. Maturidade é você chegar onde você tá na vida e ainda tá de pé e mostrar isso que não foi fácil você chegar lá. Aí quando ele foi... Eu fiquei sabendo antes dele que ele ia pro Legendários. Tinha saído psicólogo. Vi Rony meio capenguinha na Ricardo Parense. Eu cheguei assim, o que aconteceu? Minha mãe foi lá, eu tava com a minha mãe. E aí a gente foi conversar, ele falou que ele ia pro Legendários, e aí minha mãe chegou assim, tá bom, então eu vou marcar uma vaga pro meu marido, eu vou contar pra ele. A gente contou pra ele no carro, ele chegou, não, você tá louco? Não vou nisso não. Não, que ridículo, né? Aí ele ficou que nem o usual dele, cara assim, ó, pelo resto do caminho até em casa, né? Ô, glória, né? E aí, aí chegou 3 dias antes, o cara já tava quase metendo um Raul na vida, né? Já tava quase gritando já. Aí eu cheguei, o que aconteceu? Ele falou, eu vou pro Legendários. Eu falei, você tava triste que você ia pro Legendários? Ele falou, eu vou pro Legendários. Ele voltou da montanha, quando ele voltou, eu vi
ele desmontando a mala só, eu tava, tipo assim, muito indo jantar só e eu não sabia que ele tinha voltado. Eu vi ele, assim, debruçado mais ou menos sobre a mesa, desmontando a mala, eu cheguei, calma, esse daí não é meu pai, não. Que homem que é esse, sujo de terra, fedendo, não que seja exclusivo, mas, tipo assim, fedendo todo, sabe, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Aí eu vi o rosto dele, sabe? Eu tava pensando ver alguém traumatizado, com os olhos arregalados, vendo como se tivesse visto a maior atrocidade da vida dele. Mas não, eu vi alguém que parecia que tinha acabado de receber um abraço, sabe? Receber um abraço, receber um presente, receber algo que, sabe, eu não conseguia saber o que era, mas eu via o que isso causou nele. E além de ver fisicamente aquilo que estava diferente nele, além de ver no olhar dele aquilo que estava diferente, nas ações dele também. Muitas vezes eu via que meu pai era um homem que estava cada vez mais se fechando, cada vez mais menos conversa. Ele é um cara muito ocupado, ele é um cara muito dedicado, mas era realmente um nível que eu não conseguia entender de estar fechado, de estar sem vida na vida dele, sabe? De realmente estar dormindo em pé. Mas aí quando ele chegou do Legendários, eu via que ele olhava para o céu de uma maneira diferente. Ele olhava para a comida no prato dele de uma maneira diferente. Ele olhava para a gente de uma maneira diferente. Ele olhava para a própria palavra dele de uma maneira diferente. Ao invés de olhar para a palavra de alguém que estava lá para falar sobre si, vendo Deus sobre uma constituição, ele estava lá como alguém que estava tentando mostrar o Deus que ele conheceu na montanha, mostrar o Deus que tornou ele o novo Marlos para o resto do mundo, para o resto das pessoas. Eu já tive algumas conversas difíceis com ele, claro, conversas maravilhosas. Mas eu via que muitas vezes ele não tinha muito o que falar. Não no sentido de que faltava sabedoria, mas no sentido que faltava essa abertura. Esse Marlos que estava preso dentro dele estava tentando lutar e essa resistência tornava ele letárgico. Tipo, cancelava basicamente. Mas aí a partir do Legendários ele conseguiu se abrir, ele conseguiu realmente mostrar a sabedoria, o homem que ele cresceu para ser. E não só para mim, mas para minha casa, ele tomou ação, ele, sabe, é um negócio transformador mesmo, mas não só pro indivíduo, mas eu acho que pros arredores dele, no geral. Ele é uma alavanca agora nesse mundo para transformar a sociedade, a família, ele próprio, os irmãos, enfim. Esse é o meu testemunho. Alô. Bom dia, irmãos. Eu recebi o convite do meu advogado, que inclusive trabalha com o Marcos ali também. E eu achava que eu não precisava, né? Achava que eu era um bom marido, um bom pai. Fiz Homem ao Máximo 2 vezes. E fui assim, mais no expectativa assim, tô precisando, minha vida tá muito atribulada, eu tô precisando desligar o celular um pouquinho, vai ser tipo uma pescaria, vamos tranquilo, né? Mal sabia que eu ia enfrentar. Mal eu sabia que eu ia enfrentar ali. E eu falo assim que tem o Cauê antes e o Cauê depois, né? É realmente uma experiência transformadora o que acontece ali. E eu voltei com uma sensibilidade diferente. É como se o jeito que eu priorizo meus pensamentos, as minhas ações, elas fossem reordenadas. E eu entendi que a parte mais importante da vida, muitas vezes a gente se apega assim à carreira, às questões materiais, né? Isso é muito normal. E assim, isso modificou em mim, né? Eu entendi que o mais importante são as relações humanas. As relações com a sua primeira família, que é a sua esposa, seus filhos, e depois isso se expande para seus pais, sogro, sogra, irmãos, né? E meu pai e minha mãe tiveram uma criação que eles nunca foram de falar, eu te amo, né? Meu pai, ano passado, ele ficou muito doente. Quando ele estava na UTI, desacordado, eu tive coragem de falar para ele, pai, eu te amo, passando a mão na cabeça dele.
Mas depois que ele acordou e ficou mais são, eu não tive coragem de, pai, olhar no olho dele e falar, eu te amo. E aí eu liguei para ele, eu voltei com essa vontade, liguei pro meu pai, para falar assim, pai, quero te agradecer tudo que você fez sua vida inteira, tudo que você construiu, mas principalmente eu quero te falar o tanto que eu te amo. Liguei para minha mãe, falei a mesma coisa. Minha mãe ficou sem entender nada, né? Eles ficaram sem entender nada. E eu acabei tendo um pouco de briga com a minha irmã, com meu tio, numa sociedade que a gente tem. E resolvi também vestir tudo de maneira diferente, né? Vestir as relações. Então chamei eles para conversar. Falei, olha, nós somos família, nós não temos motivo para brigar, nós estamos aqui, ó. E assim, eu entendi até um pouco do meu propósito, tá? Então, e dentro da minha casa é alguma coisa assim, ó, bater no peito e falar assim, deixa que eu resolvo, né? A responsabilidade é minha. E entender que eu tô aqui para servir, né? E para finalizar, a vida é difícil. Quando tiver tudo perfeito, alguma coisa vai dar errado. Alguém vai morrer. Alguém vai ficar doente. Algum problema você vai ter no seu emprego, no seu trabalho. Alguma coisa vai acontecer. Vai cair uma pedra dentro da sua casa. E aí você tem que se reerguer e tem que ir enfrentando. Então, assim, a gente tem os nossos momentos, às vezes, que parece que está de equilíbrio, que está tudo bem, que tem uma felicidade plena. Mas a questão é a gente enfrentar cada dia com alegria, e é para isso que nós estamos aqui, né? Para aprender a servir com alegria e enfrentar cada dia. É isso. Amém. Como diz o Paulo Júnior, não se pergunte que hora que vai começar o culto. Já começou, viu? Os testemunhos estão rolando, acontecendo. Agora, para encerrar, eu quero chamar aqui o Rodrigo. A gente quer testemunhar para vocês como é a nossa nova postura de enfrentar as batalhas da vida, as montanhas de todo dia. Legendários, posição. Legendários! Sim, legendário! O que somos? Homens inquebrantáveis! Por que estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que nós vamos fazer? Para a vida pelos nossos amigos! Aú, aú, aú! Legendários! Sim, legendário! O que somos? Homens inquebrantáveis! Por que estamos aqui? Para fazer história! E o que nós vamos fazer? Para a vida pelos nossos amigos! Aú, aú, aú! Amém. Hoje eu tô animado. Como diz o meu voz, hoje eu tô no 12. Como é que é, Felipe? Legendário. Au! Eu quero dar boas-vindas aos nossos novos irmãos legendários, o Marcos e o Jefinho. Sejam muito bem-vindos a esse lugar de homens falhos que tentam se reconstruir, seguindo o nosso legendário número 1, Jesus. Amém. Irmãos, eu definitivamente passei os últimos dias a experiência mais louca da minha vida. E eu já tive algumas experiências loucas na minha vida, mas essa disparado foi a maior metanoia que eu já sofri. E eu não sei se eu posso me considerar crente velho acima de 10 anos. Se fosse cachorro já era velho, né? Mas homem não, é novo. Não, mas eu já tá velho já. Mas eu também fazia parte dos que achavam que isso era a maior bobagem do mundo. Eu sempre fui um cara que gostei de acampar, gostava de pescar, praticante de artes marciais, com esse aqui inclusive. E não precisava subir montanha nenhuma para aprender a virar homem, que na minha cabeça homem já era demais. Mas
ouvindo um testemunho de um grande amigo meu, e graças a Deus estou podendo me aprofundar mais nessa amizade, que é o Marcelo, jogando tênis junto com o Marlos. Ele, num seu breve testemunho, me convenceu, e eu já vim aqui pro culto no dia que o pessoal ia dar o testemunho, que eu queria participar disso aí. E que meu relacionamento, minha casa precisava que eu me posicionasse de uma maneira diferente. E eu vim pra cá e já queria participar de qualquer jeito. Já chamei um monte de gente no WhatsApp, um monte de gente. Inclusive esse aqui. Me obrigou aí, pode falar. Não obriguei ninguém aí. Mas falei que você precisava de ir. E muito. E tem que voltar ainda, viu? Cadê sua farda falar nisso? Tá quente, mano. Legendário, bota a farda pra ele colocar, por favor. Não dá brecha, não, irmão. E aí, comecei a chamar pessoas que Deus tocou no meu coração para ir. E depois eu fiquei sabendo que essas pessoas estavam recebendo, de alguma forma, pensando no Legendários, na hora que eu mandei o convite. E elas falaram, cara, não tem como, isso aqui é sobrenatural. E realmente era sobrenatural. Gente que eu não conversava há um ano. Deus tocou no meu coração de chamar aquela pessoa. E aquela pessoa foi, aquela pessoa se sentiu. O Tinim foi um que não tinha um ano que eu conversava, mas foi um que Deus tocou no meu coração de estar junto comigo. E enfim, depois ele tem o testemunho dele de que gente que veio de outro estado, fornecedor dele, ele achou que era pra fechar um negócio, o cara chegou e falou assim, conversou um monte de coisa, ele, e que hora vai entrar no assunto da parceria, do que ele falou que você tem que fazer um negócio. Ele falou que o Legendários. Aí ele falou, não, então eu tenho que ir nesse trem mesmo. E o cara foi embora, nem quis saber de negócio não. Falou, não, depois quando você voltar a gente conversa. E assim, irmãos, eu sou um cara que quando vivi demais a minha vida, no 12 e no outro 12. E aprontei demais, fiz muita gente sofrer. Encarei minha vida como, quem cuida da minha vida sou eu. Sempre fui um cara que sempre trabalhei, de segunda a sexta era... Muitos já ouviram meu testemunho aqui, mas vale a pena contar. De segunda a sexta era o seguinte, eu trabalhava, nunca matei um serviço, nem nada, mas chegava sexta, eu já virava pra minha família e falava, é o seguinte, agora quem manda aqui sou eu, a vida é minha, eu pago minhas contas. E voltava às vezes assim, no domingo às vezes. Então, enfim, cresci na cultura bem raiz goiana, e todo mundo aqui pode entender o que eu tô querendo dizer, do homem macho, e não do homem Jesus. E me converti aqui através da minha esposa. E no início minha vida assim, eu tava vivendo aquele amor louco assim, querendo comer todo momento que eu pudesse, me alimentar dessa palavra, de tudo aquilo que eu tava aprendendo de novo. Só que aí a vida, me tornei pastor, apesar de que nós cremos que o sacerdócio é universal, então todo homem é o pastor de sua casa. Mas assim, as coisas foram começando a ficar mais no automático. E aí a gente vai participando de tanto momento de dor, tanta oração, tanta gente que vai nos chamando para consolar, e a gente vai ficando frio. A verdade é essa, eu tava frio. Eu ia pro velório frio, eu dava a palavra lá, eu celebrava casamento, e na hora, graças a Deus, não é a gente, o Espírito Santo derrama, então a palavra abençoa os noivos. Mas você via que tinha uma frieza. Aí na festa você via, a gente desconta, às vezes bebe um pouco mais, já dá uma vergonha para nossa casa, para nossa família. Aí minha esposa tendo que ouvir todo mundo, nossa, o Diogo é muito legal, o Diogo é massa, o Diogo cara, que eu queria ter um marido igual o Diogo. E ela olhando, cara, isso aí é hipocrisia, eu sei quem quer meu marido lá dentro de casa. Não que eu seja um carrasco, mas longe de ser a pessoa pintada pelas ruas. E assim, às vezes e ela falava assim, nossa, você é tão legal com todo mundo, você é tão gente boa pros seus amigos, para quem tá te procurando, e aqui dentro de casa, como é que é? E na verdade, muitas vezes a gente faz isso, nós homens, a gente dá tudo. A gente dá tudo no nosso trabalho, seja lá onde for, às vezes até no esporte que a gente pratica. E aí a gente chega em casa e quer oferecer o resto. Aliás, nem quer oferecer o resto, quer guardar o restinho para ver se a gente consegue ter um pouco de descanso. E olha, irmãos, assim, eu não posso reclamar de ser um marido ruim.
e um pai ruim. Mas, gente, eu tava perdendo tanta coisa. Eu tava perdendo tanta coisa para me aprofundar numa relação, sabe? De estar lá com sua filha, mas às vezes o celular tá ali te incomodando. Quando você tá vendo, você tá rolando a barra do WhatsApp, vendo do Instagram, vendo o LeBron James enterrar. Eu amo o LeBron James, mas o que o LeBron James é na minha vida? Comparado às minhas filhas? Comparado à minha esposa? Ninguém. Agora eu fui mordido pelo picado do tênis, eu nunca vi nada de tênis, eu só quero saber de tênis agora. E da mesma forma, o LeBron James ficou um pouco escanteio e veio o Federer. O que esses homens têm a ver com a minha vida, gente? Pelo amor de Deus, minhas filhas estão crescendo. Pais de filhos pequenos, experimenta tirar uma foto do seu filho no primeiro dia de aula e tirar a mesma foto no último dia. Você vai chorar. O tanto que eles crescem. O tanto que é uma evolução. E você fala, gente, e aí? Quais foram os momentos que eu tive com esse cara? Com a minha família? E eu fui pra montanha. Ao contrário de outras pessoas, eu não pensei hora nenhuma em desistir. Porque meu casamento tava uma bosta. Eu coloquei toda a minha expectativa no Legendários. E assim, não é a montanha, gente. Mas eu precisava subir essa montanha. Eu precisava ser desconectado de tudo. Eu precisava ser tratado de uma forma radical. Eu precisava me submeter a tudo que eu fui para me submeter. Então foi assim, eu me submeti a todo momento. Hora nenhuma eu pensei em desistir. E eu só queria sugar cada momento daquele lugar ali, porque ele era rico demais. E aí embaralhou todo mundo, né? A gente tenta fazer uma corrupção do negócio, né? Então na hora de mandar botar a fila, eu fui mais ou menos corrupto. Esse aqui foi corrupto total. Quando eu vi, tinha 10 amigos juntos na mesma fila. Eu falei, nossa, cara, eu sou agoniado. Agora que o povo mandou enfileirar lá, eu já saí na frente. Como sempre eu faço com a minha família, né? Eu saio na frente. Quando eu vi, já não tinha ninguém. Eu falei, não, me lasquei. Nem pra usar a cabeça. Os caras vão ficar tudo junto e eu vou ficar aqui com um povo que eu nunca nem vi. Aí eles foram embaralhando. Quando eu vi, ninguém ficou com ninguém. Mas aprove ao Senhor eu ficar com meu irmão, Hugo, que é quem eu tô caminhando há pouco tempo, mas já tá no meu pequeno grupo, que era pra gente se despir, era um momento pra gente tirar mesmo a roupa e da nossa intimidade e abrir os nossos corações. Porque eles tentam não fazer a gente ficar junto pra gente poder ser o mais íntimo possível, pra gente não resguardar nada, pra gente não deixar, às vezes, uma relação de amizade te impedir de abrir seu coração, de demonstrar quem que você é mesmo. Mas isso não nos impediu. No momento em que isso poderia ser uma pedra no caminho, ele se despiu, eu me despi, nós choramos tanto naquela montanha. E assim, voltei a chorar. Eu estava frio. E aí eu queria ler uma palavra que... Esse é meu testemunho. Não tem, é um complemento à palavra, mas não tem muita coisa a ver assim, não. Mas o Paulo Neto orou, foi exatamente o que ele orou. As músicas que a gente cantou, os testemunhos que a gente ouviu. E essa palavra, ela está lá no Evangelho segundo Marcos, no seu capítulo 10, no versículo 35. Para contextualizar vocês de modo muito breve, muito breve mesmo, Jesus estava no fim do seu ministério já. Ele já tinha falado quase que tudo que ele precisava entregar. Então, assim, tudo que ele precisava entregar para os seus discípulos, ele já entregou. Ele já estava chegando em Jerusalém para ser cativo e morto e enfim, ressuscitar. E no fim, a hora que os discípulos já ouviram de tudo, os amigos dele já tinham ouvido de tudo, vem uma cena que eu vou ler e a gente vai meditar um pouco sobre isso. Tá lá, 10:35, Marcos. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Porém, podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse:
Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Meus irmãos, toda teoria que Tiago e João poderiam ouvir de Jesus, eles já tinham ouvido. Não faltou ensino para eles, porque isso já foi no fim do seu ministério. E aí, a gente vê que no final, o único pedido que eles fizeram para Jesus foi para dar poder, no fim das contas, para ele. Que no seu reinado, quando ele estivesse reinando, eles pudessem ter cargos ali de poder, exercer poder, eles pudessem receber o direito sobre aquilo que seria o reinado de Jesus. Só que Jesus, em algum momento ele fica irritado, a gente vai ver no outro evangelho que ele se irrita, mas ele percebe que eles ainda não estavam preparados para entender aquilo que seria o ministério do Espírito Santo através do Espírito de Cristo na vida deles. Porque até então estavam em uma teoria, mas o Filho do Homem, o Filho de Deus, precisava botar na prática o que é que nós homens temos que fazer, que é dar a vida em favor da nossa família, dar a vida em favor dos nossos amigos, dar a vida em favor de todos aqueles que estão precisando da nossa entrega. E isso, meus irmãos, faz parte do nosso DNA. Todos os homens, todos nós fomos vocacionados para entregar a nossa vida em favor das outras pessoas. E essa vontade habita no nosso espírito sem a gente querer. Se eu pegasse, por exemplo, o Jefinho, por exemplo, que falou que está conhecendo a Deus agora. Se eu chegasse e apontasse uma arma na cabeça da esposa dele, antes dele subir o Legendários, eu garanto para vocês, ele entrava no meio. E eu também garanto para vocês que se eu pegasse essa arma e enfiasse na cabeça do Jefinho, a esposa dele não entrava no meio. Não entrava. Porque isso faz parte de nós. Faz parte do homem já ter todas as condições de se entregar, de dar a sua vida em favor das pessoas. E a igreja do Senhor, ela tem uma responsabilidade, que é cuidar de órfãos e viúvas. Aquela época era a mesma responsabilidade. Era para cuidar de órfãos e viúvas também. A diferença é que eu acho que hoje aumentou um pouco a quantidade de órfãos de pais que são vivos e de viúvas de maridos que estão vivos também. Essa foi talvez a diferença do que acontecia antes do que aconteceu hoje. Não que isso não aconteceu antes, porque eu garanto para vocês que esse espírito que se eu quiser reinar, o espírito de Davi, de ir batalhar à frente do seu povo, ele habitava naquela época também. Mas Zebedeu, que foi o pai de João e Tiago, ele de alguma forma, ele omitiu que esse espírito de entrega masculina do homem pudesse ser passado ali para os seus filhos. Se a gente pegar o evangelho de Mateus, lá no capítulo 20... essa mesma conversa aconteceu, só que nesse evangelho aqui, quem fez o pedido não foi Tiago e João, foi a mãe deles. E eu vou ler para vocês o início aqui. Fala assim: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos
Tiago e João, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E aí, Jesus vai e continua a mesma coisa. Vocês podem beber do meu cálice? Podemos. Vocês podem ser batizados? Podemos. Na mesma água minha? Podemos. Aí você vê que o espírito materno estava enraizado em Tiago e João. Eu não sei se foi eles que pediram primeiro. Que os 3 pediram, eu tenho certeza. Eu não sei se eles pediram junto, mas aos olhos de Marcos, João e Tiago pediram, e aos olhos de Mateus foi a mãe que pediu. Eu imagino que a mãe devia estar lá. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que tomar uma posição, vocês têm que assumir o seu direito. Porque o que a mãe quer? O que o nosso feminino quer? O que as nossas esposas querem para os nossos filhos? Elas querem cuidar dos nossos filhos. Elas querem cuidar, elas querem chocar aquilo ali. Elas querem dar todo o amor, elas querem proteção. E qual que é o papel do homem? O papel do homem é falar para o menino: vai e assuma a sua responsabilidade em favor de quem Deus colocar no seu coração. E eles não tinham eles não tinham falta de um relacionamento com o pai, porque quando Jesus chamou eles estavam juntos do seu pai Zebedeu, arrumando as redes, preparando para ir pescar. Mas talvez esse pai estava tão preocupado em trabalhar e colocar os seus filhos para trabalhar, que esqueceu de educar eles no seu princípio de homem, que é: dê a sua vida em favor da sua família, dê a sua vida em favor de quem você for chamado para dar. E foi para isso que eu subi aquela montanha. Foi para entender que meu papel é servir. Foi para aprender que não importa como é que foi o meu dia, o quão difícil ele foi, eu tenho que respirar, eu tenho que olhar para Jesus e falar assim: Jesus, agora é o seguinte, eu vou dar o dobro aqui dentro de casa. Quando eu entrar aqui dentro dessa casa, quem comanda isso aqui sou eu. Porque é eu que estou disposto a entregar a minha vida. Porque é eu que estou disposto a carregar uma mochila de sei lá quantos quilos. E eu cheguei carregando uma mochila pesada, e eu fui carregar minhas outras 2 mochilinhas, minhas filhas, que pesam muito mais e são meu tesouro, meu maior tesouro do mundo. E quem é dono desse tesouro? Eu constituo entre eu e minha esposa. Nós somos uma só carne. Então eu vou dizer para vocês, homens, se você tá assim, do jeitinho que eu tô falando, nem beira a montanha não. Não beira a montanha. Mas se você não está, e se você for homem, sobe essa montanha. Pela sua família. Pela sua família. Eu voltei no 12, eu não tô nem aí, eu entrego a minha vida a hora que eu quiser. Jesus chama a minha vida a hora que eu quiser. A hora que eu quiser, na hora que quem quiser, eu quero também. Cadê sua farda, irmão? Bota a farda nesse homem aqui. Calma, irmão, calma. Ô, Tino, investe esse homem. Pode vir. Pelo amor de Deus. Já passou o calor. Então o que eu quero dizer pra vocês, irmãos, é o seguinte: eu não quero fazer promessa nenhuma pra minha esposa. Eu quero ser a promessa. Eu quero ser o espírito da promessa. Porque Jesus não vai aparecer, não. Mas o Espírito de Cristo vai se revelar através de mim. Nós somos os sacerdotes do nosso lar. Se você acha que você não é pastor, você larga de ser covarde, rapaz. Larguem de se esconder nas suas desculpas. E pega a sua mochila e sobe a sua montanha. Assuma a sua responsabilidade pela sua família. Porque eu não estava assumindo. E amanhã eu posso deixar de assumir também. Mas sabe por que a gente dá a vida pelos nossos amigos, é para ele não me deixar esquecer que eu tenho que morrer pela minha família, porque amanhã pode ser que eu esqueça, ou pode ser que eu escolha esquecer. Mas meus amigos não largam de mim mais. Nós não abandonamos, família não se abandona. Nós não damos brecha mais para nossa casa não tem brecha mais. Porque quem comanda essa casa aqui sou eu. Quem comanda a minha casa sou eu. E não é com autoritarismo. Porque autoritarismo pede para sentar à direita e pede para sentar à esquerda. Autoritarismo fala assim: quem paga as contas dessa casa aqui sou eu, e agora eu vou ser servido. É o seguinte, é assim porque meu dia foi muito ruim, você não sabe como é que foi meu dia. Rapaz, você não sabe como é que foi o meu dia dos meus 72 horas. Mas eu estou pronto para subir a montanha de novo. Pode me chamar que amanhã eu estou dentro. Amém?
assuma a sua família. Assuma a sua família. Eu quero que minha esposa não tenha o Paulo Júnior como referência de homem. A hora que ela for falar de referência de homem, ela vai falar assim, é Diogo da Alcântara, meu marido. E o nome que ele tem, ó, eu botei ela pro meu nome, então ela vai carregar meu nome, com honra. Com honra. Eu não vou baixar minha guarda. Quem comanda minha família sou eu, quem manda lá em casa sou eu, porque quem morre lá pela minha casa sou eu. Amém? Amém? Amém! Amém. Tava com saudade de te ouvir, viu? Eu também, eu tava. Bastante. Eu tava um frouxo. É. Por isso que eu até fiquei caladinho aqui, porque eu queria realmente ouvir tudo que você tem para entregar. Porque às vezes o que a gente está conversando aqui pode parecer apenas um movimento masculino. Como se fosse algo para resgatar apenas o masculino. E pode também ficar parecendo que são situações que cada um vai viver. E não são. Então, por exemplo, muitos aqui ouviram que eu estava indo lá por causa do Diogo. E eu achei que era mesmo. E aí lá eu descobri que era por mim mesmo. Porque cada um ia ter a sua percepção, cada um ia ter a sua vivência ali naquele lugar. E tem algo que é resgatado nesse lugar que a gente precisa conversar, a gente precisa entender para que isso assente na nossa vida, que é sobre a terra prometida. Porque quando a gente ouve sobre a terra prometida, eu sei que no nosso inconsciente a gente sempre vai pensar em Canaã. A gente sempre vai pensar num lugar, ou numa coisa, ou numa situação, ou numa condição, ou num emprego, ou num trabalho, ou num dinheiro. A gente vai pensar em várias coisas. Mas a gente não pensa naquilo que de fato é a terra prometida. Porque a terra prometida não foi Canaã. A primeira terra prometida foi o Jardim do Éden. Essa foi a primeira terra prometida por Deus. Deus criou o homem, criou todas as coisas, colocou tudo lá. Tudo possível para que o homem e a mulher florescessem no seu potencial máximo. Mas sabe como que eles floresceriam? Uma instrução simples. É simples. Não tem teoria. Obediência. Confiar em Deus. Adão e Eva saem desse lugar por não confiarem em Deus. Porque naquele momento eles acreditaram que era melhor confiar na sua própria sabedoria. Que era melhor confiar que eles saberiam o que é certo ou errado para a sua própria vida. E aí eles saem desse lugar de comunhão, de intimidade com Deus. Um lugar onde você se obedece porque você tem a plena convicção de quem Ele é. Você sabe quem Deus é. E aí isso é cíclico. Porque a gente está falando aí da primeira parte da terra que sai para um exílio. Mas a gente vai ouvir vários momentos o povo de Deus entrando numa terra e indo para o exílio. E isso sempre acontece a partir desse movimento. Um movimento onde o povo esqueceu da sua aliança com Deus. Então a terra prometida lá em Abraão é uma promessa de uma aliança. Saia do meio da sua parentela, case com sua esposa, e eu vou te mostrar a terra para onde você vai. Deus está resgatando para a gente a terra que era para onde a gente deveria ir. Que era prostrada aos seus pés. E aí, às vezes, em prostrados, a gente acha que é simplesmente a gente se submeter ou ficar submisso, ou como se a gente realmente não tivesse a menor relevância. Eu acredito que não era isso que Deus queria. Acho que Deus queria era que você não tivesse mais força. Deus queria que você não tivesse mais capacidade alguma de mudar o que você gostaria que mudasse. Ao ponto de você se submeter como não tendo mais alternativa. Como você não tendo mais o que fazer a partir disso. E aí você se submete. Como quem entrega tudo, porque já não tem mais nada. E é importante a gente entender isso, porque eu acho que a maioria aí falou, né? Nós somos tudo crente velho, a gente já conhece Jesus há muito tempo. Então deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Moisés
crente velho, o cara ali que ajudou aquele povo a sair do Egito, que fez o escambau lá no Egito, ele não entrou na terra prometida. Amém? Ele não entrou. Sabe por que ele não entrou? Então eu vou te contar. Porque primeiro Deus, em determinado momento, quando aquele povo murmurava, reclamava por ter sido tirado do Egito, mas continuava reclamando, por que você trouxe a gente aqui para o Egito, para esse deserto, onde não tem água, não tem comida, e Deus ia providenciando. Em determinado momento, Deus diz para ele, fala, Moisés, pega a rocha ali, bate nela que vai sair água. E saiu água. E o povo foi saciado. Mais para frente, acontece a mesma coisa. Aquele povo continua murmurando, pedindo água. E aí Deus vira para ele e fala assim, olha, fale com a rocha que sairá água. Sabe o que ele fez? Já sei o que tem que fazer. Vou pegar e dou 2 batidas aqui na rocha que vai sair água. Quando Moisés faz isso, Deus vira para ele e fala, olha, por causa disso, porque você não sabe me obedecer, que você não sabe que eu sei o que é melhor para você, você e toda essa geração não entrará na terra prometida. Então toda a geração que passou 40 anos no deserto, por não ter a compreensão da terra prometida, permaneceram e morreram lá. E eram homens guerreiros, homens prontos para a batalha. Não tinha ninguém melhor para assumir aquela terra. Mas Deus fez todos eles ficarem pelo caminho. Sabe por quê? Porque o opróbrio do Egito ainda não tinha saído do coração deles. Eles ainda não tinham compreendido que não seria a força que eles tinham, não seria as condições que eles tinham, que não seria a capacidade deles que garantiriam a eles a sobrevivência, o viver plenamente. Mas plenamente só viveria se houvesse a terra prometida no coração deles. Então Josué, um jovem, é quem vai entrar na terra prometida, não Moisés. E sabe por que Josué entra na terra prometida? Eu queria ler para vocês entenderem a obediência dele. Que está lá em Josué 5, 13 ao 15. Então, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é por nós ou pelos nossos inimigos? Olha a resposta, por favor, porque essa é a resposta que você vai receber quando você perguntar para Deus se Ele é por você ou pelos seus inimigos. Nenhuma coisa nem outra. Amém? Então vamos falar todo mundo junto? Nenhuma coisa nem outra. Vamos lá? Nenhuma coisa nem outra. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Assim fez Josué. Essa mesma frase, Deus falou para Moisés. Tire as sandálias dos seus pés, pois esse lugar é santo. E Moisés não entendeu. Mas Josué compreendeu. Então que a gente consiga, na nossa vida, entender, e aí eu vou usar esse trocadilho, porque no nosso batismo aqui está a libertação, aqui está a conquista. É preciso entender que a libertação, ela não é a conclusão do que Deus tem para a gente. Porque o que Ele tem para a gente é a conquista da terra prometida. Mas não a terra prometida dos nossos sonhos e dos nossos desejos. Mas a terra prometida de um lugar de intimidade com Ele. Um lugar de obediência com Ele. Um lugar onde a gente se prostra aos pés dEle e diz, faça comigo a sua vontade. Amém? E eu acho que a gente tem uma responsabilidade. Eu sei que a gente já tem falado muito disso aqui. Mas é porque Dom Bosco, quando ele viu essa nossa região,
quando ele viu Brasília em sonho, sem nunca ter vindo aqui, ele fez essa declaração que seria daqui, desse lugar, Goiás, Brasília, que sairia um povo diferente. Um povo que seria a expressão da terra prometida. Sairia desse lugar. Então eu creio que aqui estão os homens, as mulheres, que conseguem ser a expressão da terra prometida. Que conseguem ser a expressão de homens que têm tanta intimidade com Deus, que já sabe que não depende nada dele, é tudo o que vai acontecer. Amém? Então eu queria fazer um clamor para a gente. Todo mundo se colocar de pé para ver se a gente se levanta mesmo. Em favor de Deus. Em favor desse compromisso com Ele. Que aqui estão os homens e as mulheres que se comprometerão com isso. Que já não mais se comprometerão com a sua própria vida, mas que se comprometerão por aquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas. Amém? Então vamos abaixar nossas cabeças. Faz uma oração aí pra gente, irmão, pra gente entregar isso. Amém, Pai. A tua palavra diz que toda a natureza criada, ela aguarda ansiosamente, como quem sofre dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus. Todos nós, Pai, recebemos toda a salvação já na cruz. Nós não estamos pautados pela lei, mas pelo evangelho da graça. Entendendo que todos os dons, todos os frutos do Espírito já foram derramados em favor de nós, já habitam no nosso coração. Então nós já temos todas as ferramentas para participar dessa salvação em favor da vida de quem Deus colocar no nosso coração. Então, Pai, tira a trave dos nossos olhos, nos preencha com força, tira o nosso medo e nos faça, Pai, assumir a nossa responsabilidade. Nós, homens e mulheres, casa do Senhor, a igreja do Senhor, a igreja tem que ser a resposta dessa humanidade caída, que não tem força para levantar, mas para que a gente seja esse sustento que possa pegar no braço e falar aqui, vem cá, deixa eu te abraçar, deixa eu te acolher, deixa eu te servir, deixa eu te mostrar que existe algo muito melhor que essa água que você está bebendo, que daqui a pouco você tem sede. Que vem aqui, vamos caminhar junto. Deixa a minha vida te inspirar, que a nossa vida seja inspiração do Senhor. Que o nosso tempo, o nosso corpo, que a gente zele dele com responsabilidade, que a gente se alimente bem, que a gente faça exercícios, para que na segunda milha a gente não tenha preguiça, mas que a gente esteja já dispostos, prontos para subir a montanha, o desafio, a pessoa que Deus quer que a gente vá em favor de. Então, Senhor, coloca nos nossos corações os quens, as pessoas em que a gente é responsável, e nos dá forças para cumprir essa responsabilidade e cuidarmos uns aos outros, darmos a vida em favor do nosso irmão. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa casa, nos proteja de todo mal, para que a gente possa ser essa resposta que o Senhor falou que nós seríamos. Em nome do Senhor Jesus, com o amor do Pai, o amor do nosso Pai. Deus, antes de ser Deus, Ele escolheu ser nosso Pai. Que a graça bendita do Filho, que nos habitou com Teu Espírito Santo, e a comunhão tão fundamental do partilhar do pão na mesa seja sobre cada um de nós, hoje, nessa semana e durante toda a nossa vida até a eternidade, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, mais 2 minutinhos aí, vocês aguentam? Enquanto, como família, Peraí, que não acabamos. Enquanto família, você colabora, compartilha, como quem faz parte dessa mesa. Tá aqui o QR Code. Mas, irmãos, vocês prestaram atenção no que está acontecendo e no que aconteceu hoje aqui? Se tivesse um paralítico andando hoje aqui, como é que você ia voltar para casa? Mais impactado, né? Se o cego, diagnosticado cego aqui, ó, tivesse sido curado aqui na frente, você ia dar um susto, né? Mas eu não sei se os irmãos repararam o tanto de milagre compartilhado e testemunhado aqui hoje de manhã.
Porque mais importante que o cego enxergar é uma família ser salva, ser transformada. Tem muita gente falando que legendário é caro. Caro é um divórcio. Então hoje você foi testemunha de um milagre. De um Cauê abrindo a boca para falar da restauração da casa dele. Um Diogo, que eu tenho o privilégio de poder caminhar juntos. Nossos filhos também, testemunhando aqui. E eu não sei se vocês repararam, tem um númerozinho. Eu quero fazer um convite para os homens aqui. E eu queria pedir para todos os legendários virem aqui junto comigo para fazer e reforçar a importância desse convite. Não sei se vocês repararam, tem um númerozinho aqui. Vocês viram isso? Isso não é patente. Tá, gente? Presta atenção. A importância da montanha é isso aqui, ó. A importância da montanha é porque a gente está distraído demais. E às vezes a gente precisa de uma porrada no murro da boca do estômago para poder acordar de tanta distração que esse mundo que jaz no maligno nos apresenta todos os dias. Por isso que a gente está voltando daqui, ó, porque às vezes a gente vai para casa num culto como esse aqui e continua do mesmo jeito. E às vezes a gente precisa de um deserto. Porque Deus, ele não é um Deus que faz as coisas pela metade. E a gente entendeu que esse número aqui não é patente. A foto que estava aqui atrás mostra uma manada. Que a gente entendeu que a gente sozinho é presa fácil. Por isso que a gente está andando junto, de bando mesmo, para poder um dar forças para o outro. E esse número aqui, ó, tem só um significado. Não é sobre patente, não é sobre quem tem mais pet no uniforme. É porque todos aqui estão imbuídos de um propósito: seguir o legendário número 1, Jesus Cristo. Porque ele poderia, enquanto Deus encarnado, poderia vir aqui sozinho e resolver tudo sozinho. Ele juntou 12 caboclinhos improvável. Porque ele não queria andar sozinho. Então que você leve essa bronca para sua casa. Você, homem que está andando sozinho, você é presa fácil, você está sendo presa fácil e você sabe disso. Melhor do que ninguém. Lá no seu quarto, quando ninguém está te vendo e nem sua mulher, você sabe que você está sendo presa facinho, facinho. Então o nosso convite para você aqui nessa manhã não é para ir para um legendário, é para andar junto. Amanhã, inclusive, a gente tem mais uma montanha, mais um encontro de mesa, que é o Fio do Bigode. Projeto que nasceu aqui nessa família, nessa mesa. Amanhã no Nativas. Então, se você veio com seu marido, hoje aqui, mulher, dá uma cutucada e você vai falar para ele: amanhã você não almoça lá em casa. Fala para esse caboclo aí, ó. E pode levar aquele Petrus pra gente tomar junto, tá? Beleza? Então, cutuca a pessoa que tá do seu lado, ó. O seu marido aí, ó. Amanhã eu não quero ver você lá em casa. No almoço, viu, gente? Então, assim, amanhã, pode ser? Petrus tá confirmado? Confirmado. Então, vamos andar junto. Esse é o convite. Essa foi a mensagem de hoje. Foi pregada desde o primeiro segundo aqui. Amém? Então, amanhã, meio-dia às 14h, nosso Fio do Bigode, um almoço lá na churrascaria Nativa, só para homens, porque vocês, mulheres, vocês estão muito melhor do que a gente. E a gente está se juntando para poder melhorar as nossas casas. Né, meu bem? Tá melhor do que estava antes, né? Bem melhor, né? Então, mais do que a gente ficar testemunhando, são as nossas esposas aqui que podem falar para vocês do que Deus está fazendo. Ó, tem um ditado aqui em Goiás que diz que cavalo arriado... Deus, na didática, na pedagogia, ele sempre fez as coisas, porque tem muita gente falando que isso aqui é modinha. Lá vem uns laranjadinhos empolgados. Se tem uma coisa que eu não sou empolgado, minha mulher sabe, quem anda comigo sabe disso. Mas essa modinha para muitos, que na verdade é um mover de Deus, assim como sempre, historicamente sempre aconteceu, o mover ele é passageiro. Senão Jesus estaria encarnado até hoje aqui. Né, Cláudio? Eu sei que é um teólogo de mão cheia aqui. O mover de Deus, biblicamente, historicamente, sempre foi passageiro. Atos 2 foi assim, os avivamentos. Isso que está acontecendo debaixo do nosso nariz, de cada um dos senhores aqui, que eu fui muito resistente, é um mover de Deus que já tem data para acabar. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. Mas os testemunhos e os frutos e as transformações vão ficar. Então, meu irmão, se você ainda está resistente, entra nesse cavalo arriado que está passando aí, para não ter que esperar um outro mover que Deus vai mandar de alguma outra forma. Então fica o convite para que vocês caminhem conosco no Fio do Bigode,
no Fio do Bigode, no Homem ao Máximo, no Legendário. Está difícil de conseguir uma vaga, fala com a gente que a gente pode tentar aí viabilizar alguma coisa. Amanhã vai estar um irmão querido nosso que faz parte da coordenação do Legendários, que é o pastor Fabrício, um cara muito bacana de se ouvir. O Nelsinho deve estar com a gente também, então vamos junto. Mas volta para casa, não como alguém que recebeu algo para si próprio, mas para alguém que recebeu algo para ser compartilhado. Jó, depois de tudo que ele passou nessa vida, ele só teve a sorte restaurada quando ele parou de olhar para o próprio umbigo, de pedir para Deus arrumar os problemas dele e passou a orar pelos amigos dele. É por isso que nós fomos aqui, eu, Paulo Neto, Thiago Pena, servir os nossos irmãos, e vamos fazer isso de novo no final do mês aqui agora. Amém, irmãos? Tenham uma ótima semana abençoada, vão em paz, e é isso aí. Aú!